quem fala é o professor Fabiano. Hoje vamos estudar um pouco sobre células eletrolíticas, né? Vamos dar ênfase mais na eletrólise do cloreto de sódio, que é o que cai mais em prova do Enem. Vamos resolver algumas questões e é isso. Vamos focar mais nessa parte do conceitual, que é a eletrólise, como funciona, tudo isso, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, né, uma célula eletrolítica é aquela que converte energia elétrica em energia química, ou seja, eu forneço uma energia, eu forneço algo externo para que a reação aconteça, ou seja, a reação acontece naturalmente, espontânea, mas se eu quiser que haja uma inversão nos polos, ou por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, o estânio se oxidando a estânio 2 e o cobre se reduzindo a cobre sólido. Ou seja, pelos potenciais a gente sabe que o estânio é quem oxida e o cobre é quem reduz, certo? Então, numa célula galvânica, por exemplo, isso ia acontecer naturalmente. No entanto, numa célula eletrolítica, a gente tem que fornecer um potencial maior do que o potencial que a pilha precisa. Então, se eu oferecer um potencial igual ao da pilha, eu tenho uma reação espontânea. Se eu tenho um potencial muito maior do que o da pilha, ou um pouco maior do que o da pilha naturalmente, eu tenho uma reação não espontânea. Então, pessoal, como exemplo, temos essa pilha de estânio e cobre, né? Como podemos ver, o potencial dela é 0,48 volts, né? Então, naturalmente, a gente está vendo aqui o estânio se oxidando e o cobre se reduzindo. Então, aqui a gente está vendo as semi-reações, o estânio se oxidando e o cobre se reduzindo, né? Vemos também o cátodo, onde fica a redução, e o ânodo, onde fica a oxidação. Então, podemos ver que essa reação ela ocorre naturalmente e, logo, é uma reação espontânea. Então, é uma célula galvânica. No entanto, se ao fornecermos externamente um potencial maior do que o que a pilha suporta, nós temos aí o que chamamos de eletrólise, ou seja, o que acontece é que os polos são invertidos e quem reduz oxida e quem oxida reduz. Então, se eu fornecer agora um potencial maior do que essa pilha suporta, eu tenho agora o cobre, que antes ele estava se reduzindo, agora ele está se oxidando, e o meu estânio, que antes ele se oxidava, agora está se reduzindo. Então, o modo de eu produzir ou obter produtos cujos potenciais de redução são muito baixos é fazendo uma eletrólise ou fazendo uma célula eletrolítica. Ou seja, eu forço o produto que deveria ser oxidado a se reduzir. E para isso eu tenho que fornecer potenciais, valores de potenciais superiores ao potencial que a célula suporta. Então agora nós temos os valores invertidos, os polos invertidos. Então agora, nesse caso, se eu quiser obter estânio sólido, eu posso simplesmente agora fornecer um potencial maior que 0,48 volts e aí eu obtenho meu estânio sólido, enquanto o meu cobre fica na solução. Então eu posso ter os dois. Se eu quiser obter estânio, eu forneço um potencial maior, então recolho o estânio, em seguida eu forneço um potencial menor para obter só cobre. Então eu consigo fazer essa brincadeira, por assim dizer, de obter um metal e obter o outro metal. Então, se eu forneço um potencial superior ao potencial dessa pilha, eu agora não tenho mais uma reação natural. Então agora uma inversão de polos, e essa inversão de polos me dá uma reação não espontânea, ou seja, naturalmente o que acontece é que o fluxo de elétrons sai daqui para cá. No entanto, na célula galvânica ele saia daqui para cá. Numa célula eletrolítica ela sai invertida também, já que os elétrons estão saindo de um lado para o outro, beleza? Então, de um modo geral, podemos observar que uma reação não espontânea ela não ocorre se não tiver algo que force a reação acontecer. Então aqui eu coloquei uma fonte externa com potencial maior do que essa pilha suporta, né? Então, para observar a diferença entre uma célula eletrolítica e uma célula galvânica, uma reação ocorre natural. Uma célula eletrolítica é preciso fornecer fontes externas maiores do que o potencial que essa pilha suporta.
Então eu falei que tem que ter eletrólise, agora vamos ver o que significa eletrólise. Né? Uma eletrólise é uma reação não espontânea. É preciso fornecer tensão externa para que a reação ocorra, senão ela ocorre de sentido inverso. Então, por exemplo, se eu quiser obter gás cloro, certo? Na produção industrial, ele é formado com um subproduto que é o gás hidrogênio na reação. Então, essa reação ocorre pela eletrólise de ácido clorídrico, né, usado como eletrodo de platina. Esse eletrodo de platina, ele é inerte, então ele não faz parte da reação. Ele simplesmente está ali para fornecer carga elétrica, certo? Fornecer o potencial. Então, aqui a gente está vendo o seguinte, né? Se eu quiser obter gás cloro, eu tenho que pegar o cloreto e converter em Cl2, ou seja, eu tenho que reduzir ou oxidar. Nesse caso, eu vou oxidar o cloreto. E se eu quiser obter como subproduto hidrogênio gasoso, eu tenho que oxidar ele também. Então, eu tenho aqui uma perca de elétrons e aqui eu tenho uma perca de elétrons. Então, fica meio complicado, né? Mas esse potencial de 1,36 volts. Então vamos lá como exemplo. A gente sabe que o potencial do hidrogênio é zero, o potencial do cloro ele é 1,36 volts. Então a gente sabe aqui que a pilha depende simplesmente do cloro e não do hidrogênio. Vamos lá. Então nessa reação aqui, nessa eletrólise, o que a gente pode ver é que o hidrogênio era zero, foi para mais, certo? E o cloro era menos, foi para zero. Ou seja, o oxigênio ele saiu de zero para mais, ele perdeu elétron. Enquanto o cloreto o cloro gasoso saiu de zero para cloro menos. Então saiu aqui, naturalmente, ele ganharia elétrons. Então, se a gente observar dessa maneira, com um potencial de 1,36 volts, a gente está vendo que o hidrogênio perdeu elétron, então ele se oxida, então ele causou a redução. E o cloro saiu de zero para cloro menos, então ele se reduziu, ele causou a oxidação. Se esse potencial for 1,36 volts. Então, fazendo a reação global, a gente tem aqui a formação, né? Aqui a formação do HCl através da reação de hidrogênio gasoso e cloro. Então, se eu tenho cloro e tenho hidrogênio, eu tenho ácido clorídrico. Esse tipo de reação é uma reação de uma célula galvânica. Então, se eu pegar dentro de uma solução e insuflar hidrogênio gasoso e cloro gasoso, eu tenho essa reação. No entanto, eu não quero obter HCl, eu quero o inverso, eu quero obter hidrogênio gasoso e cloro gasoso a nível industrial, é isso que eles fazem. Então, o que eles fazem aqui? Eles usam a eletrólise. E o que seria a eletrólise? Fornecer um potencial maior do que o potencial que a pilha suporta. Então, se essa pilha suportar 1,36 volts, eu forneço 1,37 volts, que é a pilha maior, um valor maior do que esse valor da pilha. Logo, eu inverto os polos, como eu falei para você. Então, o H+, esse hidrogênio que é oxidável, ele agora está reduzindo, ele sai de H+ para zero. Enquanto o cloreto está oxidando, está saindo de Cl- para zero. Então, ele está perdendo elétron. Então, essa aqui é o que eu quero. Então, o hidrogênio é quem reduz e o cloro é quem oxida. Beleza? Então, agora sim eu tenho uma reação certa. Eu quero obter esses dois gases. Então, eu tenho HCl, que comercialmente a gente chama de ácido muriático. Então, eu fornecendo um potencial maior que 1,36 volts, eu tenho no meu eletrodo de platina desse lado a formação do hidrogênio gasoso e desse lado do eletrodo eu tenho a formação do cloro gasoso. No outro lado, se eu fosse usar só uma célula galvânica, desse lado da minha célula do eletrodo de platina eu teria H+, e desse lado eu teria Cl-, então não tem sentido, certo? Então, na formação a nível industrial de hidrogênio e cloro gasoso, o hidrogênio nesse caso é um subproduto, eu tenho, né, que fornecer potenciais superiores ao potencial que a minha pilha suporta. Isso aqui é uma célula eletrolítica, certo? Então, sempre se lembre o seguinte, que na célula eletrolítica, a tensão externa, a tensão é extra, ou seja, a tensão a mais é fornecida, a tensão a mais fornecida é chamada de sobretensão ou sobrepotencial, ou seja, um potencial que seja maior do que o que a pilha suporta é chamado de sobretensão ou tensão sobrepotencial, beleza? O que mais cai em prova do Enem é a eletrólise do cloreto de sódio. Cai muito nas questões do Enem. Então,
A gente tem dois tipos de eletrólise do cloreto de sódio. Essa primeira a gente chama de eletrólise ígnea. O que seria isso, Fabinho? Seria eu fornecer, pegar o cristal de cloreto de sódio e fornecer uma temperatura de mais de 800 graus. Então eu estou fundindo. Então eu vou fundir os cristais. Eu fundindo esses cristais, eu tenho Na+, e tenho Cl-. No entanto, eles estão na fase líquida. Não existe fase aquosa, lembre-se disso. Então, aqui a gente não tem água, aqui eu tenho o cristal e eu coloco ele dentro de um forno e aqueço até 800 graus. Então, à medida que o cristal, que é sólido, ele vai se fundindo, ele vai liberando os íons, Na+, e Cl-. No entanto, esses íons estão na forma líquida. Então, isso a gente chama de eletrólise ígnea. Então, como é que a gente faz essa reação? Bem simples. O cloreto, se eu quero obter gás cloro, então eu vou fazer o que aqui? Eu estou oxidando. Então o cloreto que perdeu, ele vai perder elétron. Ele está na forma zero aqui e se reduz. Nesse caso, o cloreto se reduz. Enquanto o sódio, o cloreto se oxida, certo? E o sódio se reduz. Então nesse caso aqui eu vou obter sódio na fase líquida e cloro na fase gasosa. Beleza? Então aqui eu tenho sódio mais líquido, dando com 2 cloros líquido, dando cloro gasoso e sódio líquido. Então para isso eu preciso fornecer uma temperatura mais de 80 graus e colocar 2 eletrodos. Quando eu coloco 2 eletrodos nessa pilha, eu forneço uma sobretensão, claro, tem que ser uma sobretensão, e aí nesse caso eu vou fornecer num eletrodo gás cloro e no outro eletrodo vai ser produzido sódio líquido. Tranquilo? Então cortei. Então aqui eu tenho um exemplo dessa pilha e aqui nós vamos debater um pouco o que acontece aqui, beleza? Bom, observando essa célula eletrolítica, nós podemos ver o seguinte: eu forneço um potencial aqui nessa pilha, ela vai fornecer um potencial superior à eletrólise do sódio e do cloro. Então aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, então o fluxo elétrico desse lado. Então desse lado aqui, lembrando que, como eu disse para vocês, como o potencial é maior do que o potencial aqui da pilha, nós temos uma eletrólise, os polos se invertem. Então onde seria o ânodo agora é o cátodo, onde seria o cátodo agora é o ânodo. Então o que acontece aqui é o seguinte: à medida em que os elétrons vão saindo de um para outro, então eu tenho aqui o cloro sendo formado, sendo oxidado aqui, formando Cl2, e o sódio sendo reduzido, formando sódio metálico. Lembrando que essa solução, esse líquido que fica aqui dentro, não nesse caso pode ser acetona. Então, por exemplo, eu posso pegar o cloreto de sódio, o sólido, mergulhar ele numa solução de acetona, certo? E fazer toda a reação, colocar os eletrodos e fazer. Não pode de maneira nenhuma colocar sódio, colocar essa solução em água. Então não pode. Se aqui libera sódio metálico, como eu falei para vocês, os metais alcalinos não têm uma boa afinidade com água. Então todos os metais alcalinos, quando eles reagem fortemente, exotermicamente com água. Então essa solução aqui não pode ser água. Então normalmente a gente usa acetona, a gente usa às vezes um pouco de etanol, mas normalmente é usado acetona aqui. Então aqui você começa a perceber bolhas. Essas bolhas é o gás cloro saindo, e aqui na superfície do eletrodo vai começar a formar um pouco de mancha branca. Então aqui é o sódio sendo depositado no eletrodo, beleza? A outra eletrólise, como eu falei para vocês, é a eletrólise aquosa. Fabiano, você disse que o sódio metálico não pode ficar na água, mas aqui é diferente. A eletrólise aquosa do NaCl tem outras situações. Então aqui eu pego o NaCl, coloco um pouco d'água, então eu formo os cátions e os íons, certo? O aquoso. E aqui eu tenho a dissociação dos meus íons. Aqui eu tenho o que a gente chama de autoprotólise da água, quando eu forneço um potencial aqui de 1 volt, e aí eu transformo essa água aqui em H+ e OH-. E aqui eu tenho as minhas reações no cátodo e no ânodo. Então o que acontece aqui?
Quando eu faço, então eu tenho agora aqui Cl de um lado, Cl do outro, eu corto, H mais de um lado, H mais do outro, eu corto, elétron de um lado, elétron do outro, também corto. Então o que a gente tem é o seguinte: na solução a gente tem hidroxódio como subproduto, e no cátodo o hidrogênio, que é onde ocorre a redução, e no ânodo o gás cloro, onde ocorre a minha oxidação. Então, se podemos observar que a autoprotólise da água, na verdade, quando a gente fornece o potencial na solução de NaCl, acontece a autoprotólise da água. Então, quando essa água se decompõe em H+, e OH-, a gente não tem mais sódio metálico. Outra coisa, o sódio nessa reação aqui, ele não se reduz e nem se oxida. Ele é combinado com a hidroxila. Então, que Na+, com OH- forma hidroxódio. Então, na eletrólise aquosa não forma sódio metálico, forma hidroxódio. Então, nos dois eletrodos, o que acontece? A formação de dois gases, tanto hidrogênio quanto cloro, e como subproduto a gente tem soda cáustica em solução. Então, como é que eu obtenho na indústria familiar? Então, se eu quiser produzir gás cloro, gás hidrogênio e soda cáustica no mesmo recipiente, eu faço a eletrólise de NaCl aquosa. Então, eu obtenho dois gases e uma solução aquosa. E como é que eu consigo obter o hidroxódio sólido, já que ele, comercialmente, a soda cáustica comercialmente é sólida? Eu aqueço a mais de 100 graus. Quando eu aqueço isso a mais de 100 graus, eu tenho a formação do NaOH sólido e a água ela vai evaporar. Então, na verdade, a gente tem todas as soluções, todos os, industrialmente falando, temos uma eletrólise do cloreto de sódio aquosa, ela é extremamente usada na indústria. Então aqui a gente tem o exemplo. Normalmente aqui os eletrodos são de grafite ou de platina, igual a do cloreto de sódio, a eletrólise ígnea. Então a formação, o cloreto ele é oxidado e sai na forma de gás cloro. O Na+, fica em solução junto com a hidroxila, então ela não vai formar sódio metálico, como eu falei para vocês. O H+ é reduzido e sai hidrogênio gasoso. Então, aqui nesse recipiente, na indústria, eles têm um receptor aqui que sai o gás cloro e o outro receptor aqui que sai o gás hidrogênio. E aqui dentro fica NaOH. Então, quando todo o gás cloro, todo o gás hidrogênio sair da solução, ele aquece na fornalha, isso a mais de 100 graus, toda a água evapora, formando apenas a soda cáustica, que é o que a gente tem, que a gente obtém na indústria. Então é muito simples, mas tem que ter cuidado, pois não pode formar sódio metálico, beleza? Então tem outros tipos de eletrólise muito comuns também, eletrólise de sulfato de sódio, aqui, certo? Do sal de sulfato de sódio. A gente tem aqui a eletrólise do ácido sulfúrico, e a gente tem também aqui a que é mais comum, a bateria de chumbo ácido, que nesse caso aqui é a bateria de carro. Então a bateria de carro funciona dessa maneira aqui. Nesse caso ele está representando o processo de descarga da bateria. Então aqui tem dois eletrodos de chumbo e aqui é uma solução de ácido sulfúrico. Então, à medida em que o ácido sulfúrico vai corroendo o chumbo, vai formando sulfato de chumbo. E do outro lado, o oxigênio vai oxidando o chumbo, formando óxido de chumbo. Então, isso aqui, com 4 anos e meio, essa bateria não pode mais ser recarregada, tem que ser descartada. Em caso, em locais que aceitam, porque isso aqui, o chumbo é um metal pesado, então é um metal extremamente tóxico, então tem que ser bem cuidado, tranquilo? Então vamos agora para falar um pouco da lei de Faraday. O que a lei de Faraday fala? É a lei, né, que a gente consegue calcular a quantidade de massa dentro do eletrodo. Então nesses eletrodos que eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue calcular quanto de sódio, quanto de cobre foi depositado nos eletrodos, quanto de cobre saiu, quanto de zinco saiu. Então é muito comum. Então o Faraday tem a constante dele, que ele diz que 1 mol de elétron produz uma carga de 9.500 coulomb, certo? 1 Faraday, 96.500 coulomb, certo? E que 1 ampere
é 1 coulomb por segundo. Então, essas duas informações vocês têm que ter na cabeça. Não pode, de maneira nenhuma, esquecer. Porque muitas vezes, nas questões, eles não dão os valores da constante de Faraday e nem dão a conversão de ampere para coulomb. Então, tomem cuidado. Vamos fazer bastante exercício. Então, 1 Faraday tem 96.500 coulomb, certo? E 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. E isso aqui é a relação de mol para a gente calcular o número de mol, porque normalmente ele vai perguntar qual a massa de cobre, qual a massa de zinco depositada no eletrodo, ou qual a massa de zinco e cobre que saiu do eletrodo. Então é muito comum isso fazer. Então vamos pegar um exemplo. Então, uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolizada durante 1 hora, sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes. Determine a massa de prata depositada no cátodo. Então ele quer saber o que é que aconteceu no cátodo. Ah, Fabiano, mas eu posso saber o que aconteceu no ânodo? Pode sim também, a quantidade de nitrato. No entanto, o nitrato ele vai estar em solução, então a gente não tem necessidade de saber. Se eu quero só obter prata sólida, então eu vou saber quanto de prata sólida tem no meu eletrodo. Então como é que eu vou montar isso? É uma coisa simples. Então aqui a gente tem que primeiro saber qual é a forma do nitrato de prata. Então o nitrato de prata tem essa forma. Então o que acontece é o seguinte, como a prata ela vai ser reduzida no cátodo, lembrando que na pilha o ânodo oxida, certo? Então ela vai ser reduzido no cátodo. Então o que acontece é que essa redução vai ser no cátodo. Então a prata está na solução, vai ganhar um elétron e vai se reduzir a prata sólida. Então 1 mol de elétron vai produzir 1 mol de prata sólida. Então é a reação de 1 para 1. Ah, Fabiano, se fosse alumínio, que seria 3. Então seriam 3 mols de elétron para 1 mol de alumínio. Essa relação ela vai existir sempre, certo? Então 1 mol de elétron tem qual é a constante de Faraday? Qual é a carga para 1 mol de elétron? 96.500. E 1 mol de prata, qual é a massa molar dele? Então, 1 mol de prata, que massa? Tem 107,8 gramas por mol. Então, agora para montar é simples. Para saber a carga elétrica, lá em física a gente vai trazer essa relação aqui, que vocês vão ter que saber bastante. Então, a relação de carga elétrica é a corrente vezes o tempo. Lembrando que esse tempo é sempre em segundos e a corrente é sempre em ampere. Então, por isso que eu lembrei a vocês aquela relação de que 1 ampere é 1 coulomb por segundo. A gente vai fazer essa relação, beleza? Então, a gente tem aqui que a corrente é 2 amperes e que o tempo, ele falou quanto? Em 1 hora. Então, se ele falou em 1 hora, a gente tem que converter hora em segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Como a gente sabe que ampere é coulomb por segundo, então é tranquilo. Então 7.200 coulomb. Isso vai me dar a carga elétrica, vai ser a minha carga elétrica durante 1 hora para fazer a eletrólise da prata. Então, para saber quanto de prata foi obtido, a gente faz uma regra de 3. Então 1 coulomb, 96.500 coulomb, que equivale a 1 mol de elétron aqui, equivale a 1 mol, tem uma massa molar de prata de 107,8 gramas. A gente tem 96.500 coulomb? Não, a gente tem 7.200 coulomb. Então 7.200 coulomb está para X. Então fazendo a divisão eu tenho 8 gramas. O que isso quer dizer, Fabiano? Que durante 1 hora, fornecendo uma corrente elétrica de 2 amperes na minha eletrólise, eu vou obter 8 gramas de prata. É só isso que, basicamente, o que a questão pede. Então, essa relação que é igual a I vezes T, vocês têm que saber também de cabeça. Vamos fazer outro exemplo. O alumínio é obtido eletroliticamente a partir de óxido de alumínio. Durante a eletrólise, o íon alumínio é reduzido no cátodo a alumínio sólido. Supondo-se uma célula eletrolítica funcionando por 30 horas, na qual circulou uma corrente de 50 amperes, aí ele dá aqui a constante de Faraday e pergunta qual a massa de alumínio depositada no eletrodo.
Então, novamente, vamos ter que fazer toda a relação. Então, vamos fazer primeiro a semi-reação de redução do alumínio no cátodo. Então, a semi-reação do alumínio no cátodo é o seguinte: alumínio é da família do boro, lembra lá? Boa alimentação garante inteligência total. Então, da família 3. Então, pessoas perdem 3 elétrons. Então, o alumínio 3+, ganhando 3 elétrons, se transformando em alumínio 0. Então, lembra lá que essa relação agora é quanto? 3 para 1. Então, 3 mols de elétrons está para 1 mol de alumínio. E quanto é a massa de alumínio, Fabiana? A massa de alumínio é 27 gramas para 1 mol. Então, aqui agora eu tenho 3 mols de elétrons. Se cada 1 mol de elétrons tem 96.500 coulomb, 3 mols tem X. Então, aqui está a relação 3 elétrons vezes 96.000 coulomb. Então, lembrando aqui, como é que eu vou saber essa minha corrente, a carga elétrica, Fabiana? Aí, novamente, ele dá na minha questão o seguinte: a corrente é de 50 amperes e o tempo é de 30 horas. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, 30 horas tem X. Então, a gente achou aqui um período de 108.000 segundos. Agora eu faço a relação: 30 horas, 50 amperes vezes 108.000 é igual a 5,4 vezes a sexta coulomb. E agora eu tenho aqui 3 vezes 96.500 coulomb está para 27 gramas, assim como essa massa, essa carga elétrica que eu tenho está para X gramas. Então eu tenho um total de 540 gramas. Então, se eu deixar 30 horas o alumínio numa célula eletrolítica, ele vai depositar no eletrodo 540 gramas. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo agora, que é a questão do Enem 2010. Uma questão muito boa, uma questão muito simples de fazer, né? Por sorte, eles deram aqui a constante de Faraday para vocês. Então, vamos lá. A eletrólise, essa questão do Enem é a seguinte: ela vai rolar muito para te dar a resposta, para te dar a pergunta. Então a gente vai direto para onde ele vai dizer. Então, baseado nas duas questões anteriores, vamos saber exatamente o que ele vai pedir. Então vamos pegar aqui essa oração aqui. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro, ou seja, ele quer cobre metálico, tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. Então, ele quer saber qual é a massa de cobre puro que foi recuperada e aproximadamente quanto. Então, aqui é fácil de fazer. Novamente, a gente vai achar a corrente elétrica que é produzida durante essas 3 horas numa corrente de 10 amperes. Então, a carga elétrica é dada por Q igual a I vezes T. Então, a gente tem aqui que na reação o alumínio, a gente sabe que o alumínio é 3+. Então, e o cobre, nesse caso, é um cobre 2+. Nesse caso está dizendo cobre 2, então o cobre é 2+, então vai ter 2 mols de elétrons sendo transferidos na reação. Então a corrente é 10 amperes, o tempo, né, 3 horas, então 3 horas vezes 3.600 segundos, tá? Dá 10.800 segundos, beleza? Então, quanto de carga eu vou ter que fornecer num período de 3 horas? 10,8 vezes 10 a quarta coulomb. Essa é a minha carga. E agora, como é que eu faço a relação, Fabiano? Então, a gente está vendo aqui as relações. Então, o cobre é 2+, ganha 2 elétrons e vira cobre sólido. Então, a gente tem agora uma relação de 2 mols de elétron para 1 mol de cobre. Se ele dá a massa molar para 1 mol de cobre, é 63,5, então está aqui 1 mol de cobre. Para ser 2 mols de elétron, tem que multiplicar 2 vezes 96.500. Então, 2 vezes 96.500 está para 63,5 gramas. O que a gente achou aqui, 10,8 vezes 10 a quarta coulomb, está para X. Então, a gente tem, vai ser produzido durante 3 horas a uma corrente de 10 amperes, 35,5 gramas de cobre. Então, de um modo geral, o que é que cai muito em prova, Fabiano? Eletrólise do cobre, eletrólise do NaCl, tanto a ígnea quanto a eletrólise aquosa, e a lei de Faraday vai cair muito. Então a gente fez 3 exercícios da lei de Faraday. A gente também vai estudar mais um pouco mais da equação do Nernst,
e mais um pouco de fardo, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, mandem um WhatsApp e vejam o que vocês podem fazer. Então, estudem, por favor, metam bronca, aceite feedback. Se caso tiver muito rápido, se não tiver muito rápido, se a explicação não deu para entender, me procure, manda mensagem para mim, Fabiano, eu não consegui entender isso aqui, podia me explicar mais, tudo tranquilo? Então, valeu, tchau para vocês, bons estudos e até mais, galera.